Esse é o Pessoas em Rede, um podcast sobre comunidade, cultura digital e estratégia. Estou aqui com Socorro Macedo, que é cofundadora da Lefil, professora de marketing e especialista em criação de comunidades para marcas. E hoje a gente vai falar exatamente sobre isso, né? O que de fato é uma comunidade. Tem muita marca querendo criar, muita marca dizendo que tem, mas o que de fato faz uma comunidade? Oi, Sinara, tudo bom? Obrigada pelo convite, né? A gente está criando esse podcast aí bem interessante, guiado por você, o Pessoas em Rede, para discutir um monte de coisa, entre uma delas comunidade. E aí você começou com uma pergunta bem interessante do que é comunidade, né? Na verdade, a gente está vivendo uma transição das redes sociais, onde as marcas elas entravam nas redes sociais em ambientes que não eram próprios, ambientes de terceiros, né? E agora a gente está vivendo essas marcas indo para criando seus próprios terrenos, seus próprios ambientes. E com isso gera um outro tipo de interação e de estratégias de marketing que precisam ser feitas. Então, comunidades, elas são lugares, espaços onde as pessoas elas precisam criar valor entre elas. Então, quanto mais eu estou dentro daquela comunidade, crio, gero alguma coisa para uma outra pessoa, aquilo ali vai gerando um outro valor para mim. Então, dando um exemplo, muita gente conhece Harley Davidson, conhece Sephora ou Sephora, né? Depende aí de quem chama o quê e onde está. Mas ali naqueles espaços a gente vê pessoas que ajudam outras pessoas em torno da marca. A marca, ela oferece uma infraestrutura e ela orquestra aquela comunidade. Então, ela não manda, ela não é dona, ela não é uma mídia, onde ela diz exatamente aquilo que ela tem que fazer, né? Ela não usa aquilo como canal, nem é uma propaganda, onde eu pego o meu produto, uma moto da Harley Davidson, e eu coloco dentro da comunidade. Isso vai existir, mas vai existir em razão do que as próprias pessoas estão colocando. Então, nessas comunidades, por exemplo, da Sephora, se discute sobre beleza, maquiagem, o que as pessoas gostaram, o que as pessoas não gostaram, fala até de outras marcas, dos próprios produtos. A Sephora também criações lá dentro, mas é algo que ele é gerado com a comunidade, com as pessoas, e não como uma marca para um público, vamos dizer assim, né? E a mesma coisa a Harley Davidson, né? Que teve essa grande mudança do que era a marca no passado e que se tornou agora, em saber articular e orquestrar o que é que essas pessoas estão falando em torno dela e aproveitar para criar uma narrativa que faça sentido para o negócio. E o que a gente fala é um marketing em rede, é um marketing que é diferente, é um marketing que precisa que a empresa ela assuma um lugar muito mais de orquestradora do que de uma propaganda, uma publicidade, uma coisa direta, um canal, como a gente vê hoje, geralmente, no marketing. E para quem está começando a entender agora sobre esse tema, qual seria a diferença entre comunidade e uma audiência, por exemplo, de uma rede social? Audiência é o que a gente vem vivendo até agora, né? Desde que o marketing nasceu, muito voltado na Revolução Industrial, onde a gente tem aquele pipeline de a indústria faz, eu preciso propagar, preciso dizer para que todo mundo compre. E era a mesma coisa, né? Você falava para todo mundo. E pouco importava se aquela pessoa ouvia ou não, se o que aquela pessoa achava do produto ou não. Aí a gente vem com as redes sociais, que as pessoas começam a ter voz, e isso começa a reverberar dentro dos negócios. E a comunidade é um processo de co-construção. Então, como comunidade, por exemplo, da Lego, onde se criam produtos co-criados, né? Junto com a marca. Os fãs, eles começam a pensar em novos produtos junto com a Lego. A Lego valida, a comunidade valida, a Lego valida como indústria, isso vai para o mercado. E os royalties daquela venda daquele produto são divididos com a comunidade. Então, a gente está chegando no nível que as pessoas, elas participam literalmente da empresa. E não somente são tratadas como público-alvo, né? A gente hoje nem usa mais esse nome, porque não é um alvo, né? As pessoas, na verdade, é que escolhem as empresas, não são as empresas que escolhem as pessoas. Então, por exemplo, só porque eu tenho um grupo da minha marca no WhatsApp, não necessariamente isso quer dizer que eu tenho uma comunidade, né? Quando é que, de fato, esse grupo de pessoas vira uma comunidade? Então, quando há essa troca de valor, quando você acredita que quando você contribui diariamente, semanalmente, tem uma rotina para aquela comunidade, quando você tem benefícios também em razão do que você está criando junto, quando aquela comunidade ela gera um valor para dentro do negócio, enquanto isso,
é só, enquanto não for isso, enquanto não tiver essa troca de valor entre um e outro, ela vira somente um grupo. Né? É o que a gente chama de efeitos de rede. Eu vou dar um exemplo do que seria esse efeito. Por exemplo, quando o WhatsApp nasceu, ele não precisou fazer propaganda, colocar no outdoor. Você usou, eu usei, e todo mundo foi entendendo que era isso. E todo mundo foi entrando, e aí todo mundo começou a gerar valor para aquilo, porque eu conseguia mandar mensagem, conseguia mandar um arquivo, conseguia mandar uma foto. E aquilo ali foi ficando importante para todo mundo, e hoje o WhatsApp está no celular de 99 quase por cento da população. Então, se gerou uma necessidade, se gerou um valor grande, né? E aí, o que a gente precisa fazer nas comunidades é isso. Então, enquanto a gente não for relevante na vida daquelas pessoas, enquanto elas não verem esse propósito dentro daquela comunidade, vira só um grupo de discussão. E aí não faz nenhum sentido, né? Você não gera um hábito, você não vê, você não volta para ver o que é que está acontecendo na comunidade, mas você também não colabora e fica só uma discussão e um debate que não vai levar ninguém a lugar nenhum. E você falou dessa troca de valor, né? Por que tantas marcas estão focadas em criar essa troca de valor e construir comunidades hoje em dia? O primeiro ponto é que, de fato, as tendências, elas apontam para isso, né? Então, se a gente for pensar aí na ponta do iceberg, todos os estudos e análises estão indicando comunidades, né? Que é algo que a gente na Alefil já fala há 7 anos ou até mais, sem ser o nome comunidade, né? Mas também, principalmente, porque a gente as marcas estão em terrenos que não são próprios, são terceirizados. É do Meta, é do Google, né? É de outras redes sociais. E aí, isso cria um ambiente que é um pouco complicado de você gerenciar enquanto marca. Porque, na verdade, você não tem, entre aspas, aquelas pessoas para você. Se acontecer, como já aconteceu com o X aqui no Brasil, a gente ficou 30 dias... Se um Instagram morrer amanhã, um TikTok morrer amanhã, como é que essas marcas vão se relacionar com as pessoas? E aí você cria esse ambiente próprio, né, que são as próprias comunidades. Tem várias plataformas que isso é um segundo passo a ser pensado, mas que você tem uma liberdade de código, de gestão, você não tem a influência dos algoritmos, que é uma coisa que é muito importante. A gente também está vendo, principalmente nos Estados Unidos, uma queda das redes sociais do uso, porque as pessoas querem lugares que são parecidos com ela, não querem um lugar lindo, como todo mundo é no Instagram, maravilhoso, e não tem problemas. Elas querem discutir lugares onde elas encontrem valores parecidos com o dela. Então, se eu tenho uma determinada doença, se eu tenho um determinado desafio, se eu quero falar sobre maquiagem, sobre coisas boas e ruins, eu vou para junto das pessoas que passam por esse problema também e não estão nas redes sociais. Eu acho que, por fim, é a questão do valor que a mídia paga, né, o CPC. Os custos de anúncio estão muito altos e ninguém consegue competir, principalmente aí com grandes marcas que estão vindo apostando bilhões, né, milhões em anúncios. E aí você captura aquela pessoa e tem que capturar aquela pessoa várias vezes durante a jornada dela. E quando você constrói uma comunidade, não. Você traz essa pessoa para dentro de casa. Você tem uma questão de LGPD também, porque você tem a autorização dela como o que a gente chama de um primeiro dado, né? Que aí você tem aquela informação coletada na fonte e você não pegou a informação de um terceiro, que seria um Meta, um TikTok. E ali você constrói todo um relacionamento a longo prazo com ela. Então, para o momento, quando você quiser que ela compre alguma coisa, ela vai comprar mais rápido, ela vai indicar para outras pessoas. E um grande case é o da própria Sephora, que mostra que quem está dentro da comunidade deles, né, da marca, consome, paga 2 vezes mais do que um consumidor normal, do que uma pessoa normal que vai na loja comprar. Então, cada vez mais a gente vê resultados de marca, de vendas e de negócio, para a gente não estar aqui falando só que é coisa tudo muito lindo, ficar falando do consumidor, mas você tem muitos benefícios, né? Que não só a venda, mas extrair insights em tempo real. Você não precisa ficar fazendo pesquisa a cada 3 meses. Você tem ali as pessoas vivas do seu lado. Então, esse é um dos grandes pontos das marcas estarem virando para criar comunidades. E você mencionou a Sephora, né, como um grande case aí que deu muito certo de comunidade. Pensando o contrário, qual é o principal erro que você vê quando as marcas querem construir comunidades? Então, ou elas pensam que essa pergunta é ótima.
ou elas pensam que é mais um canal, ou elas pensam que é uma rede social, mas eu acho que ou um site. Geralmente é assim, às vezes isso aqui é um site, vou encher de banner, vou encher de comunicação para as pessoas verem meus produtos, meus serviços, que eu quero que elas vejam. E aí você tem a mesma lógica de canal replicada numa comunidade. Mas eu acho que o grande principal confusão que dá é o fato de você querer divulgar as mesmas coisas que você divulga numa rede social ou na própria televisão. De vídeos institucionais, de produtos, de promoções, de criar coisas, ofertas que não faz sentido para uma comunidade. Uma comunidade, ela precisa ser criada, orquestrada, em conjunto com as pessoas. Então, a gente precisa entender. Então, vamos lá, se a gente tiver uma comunidade onde a gente tem pessoas que sabem muito do nosso produto ou de algum mercado, por que aquela pessoa ela não pode, se a comunidade for uma coisa mais educativa, ensinar sobre aquilo, ao invés de estar a gente fazendo lives, dando aulas, enfim. Se for uma comunidade mais de formação, de treinamento, por que uma pessoa não pode falar sobre aquele produto e não a empresa em si está falando, sabe? Então, a gente tem pessoas que já são especialistas nisso e não precisa ser a empresa. Então, ainda há um pensamento de canal onde eu me comunico com você, você escuta, e eu digo o que eu quero e você também escuta, para uma comunidade onde você tem pessoas que vão se articular em conjunto e vão criando novas narrativas em razão do que elas vão falando entre si, das trocas. Você tem lá um tópico que vai debater sobre uma situação, e aí as pessoas vão falando, debatendo, criando, pensando em conjunto, né? Então, aquilo ali vai gerando outra coisa, e não eu estar criando, por exemplo, na comunidade um tópico para vender um produto. Posso. Se aquilo ali fizer sentido para a comunidade. Se não fizer, ela não é um canal. Então, geralmente, o que acontece é isso. Agora não vamos fazer mais nas redes sociais, que também as pessoas ainda não entenderam o que são redes sociais, né? E aí, enfim, virou basicamente canal para a questão das comunidades. Então, geralmente, se replica, né? E eu entendo porque a gente que veio do marketing mais tradicional e antigo, né? Por exemplo, eu estou aí há 18 anos no marketing, quase 20. É difícil, é uma inversão da lógica, onde a gente sempre divulgou, falou, publicizou, e agora a gente precisa trazer aqueles que a gente tinha como passivos para serem ativos com a gente. Então, é uma mudança de mindset, é uma mudança dentro da empresa, que não é fácil. Mas a gente tem um mundo de negócios em plataformas, né, que é um modelo de negócios novos, como Uber, Airbnb, enfim, que já tem essa mentalidade, são grandes concorrentes de uma indústria ou de um mercado que é mais tradicional, que tem anos aí, então que precisa se repensar, né? Então a gente tem aí essa mudança forte para trazer principalmente os mercados mais tradicionais. E aí, dentro desse novo contexto, né, que a gente está vivendo, qual seria exatamente o papel da marca dentro da comunidade? Eu gosto da palavra que eu roubei de Silvio Meira, chamada orquestração, né? Então, não é um divulgador, não é um articulador, é uma orquestra, onde você tem várias pessoas que cumprem diversos papéis em razão do mercado, do ecossistema da marca, né, tem, e você vai trazer com que cada um cumpra bem o seu papel. Gosto muito do exemplo da comunidade Mulheres de Negócios de Luísa, né, que a gente faz parte juntas, né, inclusive de estratégia e operação dessa comunidade com Magalu e com Luísa. E aí, o que a gente fez? A gente identificou quem eram as mais vendedoras, as que tinham maior potencial de falar, de ser embaixadoras. E aí você vai trazendo essas pessoas para perto de você e fazendo com que elas sejam a protagonista. Eu acho que essa coisa do protagonismo, ele é o mais importante. Então, não é a gente poderia chegar lá e dizer, olha, o Marketplace da Magalu é lindo, a gente está fazendo isso,
compre isso, faça aquilo. Mas não, isso vem delas. Então, você tá, uma outra pessoa, uma outra mulher, tá com a dúvida em fazer anúncio, tá com a dúvida no fulfillment, que são as entregas. A outra, que já tem uma experiência muito grande, ela ajuda essa. E aí, qual é o papel da gente enquanto marca? Fazer essa articulação, fazer com que a gente entenda o que é que elas querem, quem é que a gente pode articular aqui e promover isso. Então, é como se a gente tivesse num ponto aqui abaixo da seguinte, olha, a marca não é o show. O show são as pessoas. A gente é como se fosse um palco, né? Onde a gente vai receber, de fato, ali os músicos, as pessoas que são importantes, para que a gente diz, isso aqui tudo está acontecendo, esse espetáculo aqui está acontecendo, porque eu promovi. Mas eu não fui o principal ator, sabe? Então, quando a gente fala de orquestrar, de articular, é isso. Assim, se não tivessem o palco, isso aqui não acontecia. Mas os mais importantes são os atores. São as pessoas, é a comunidade, né? E a gente dá o que a comunidade precisa. Você mencionou a Magalu como um exemplo de empresa onde fazia total sentido ter uma comunidade, né? Tinha toda uma estratégia por trás. Mas toda empresa deve apostar em comunidade ou tem casos específicos onde essa estratégia faz sentido? Veja, eu acho que depende muito mais da cultura e da crença da empresa do que se ela tem potencial ou não para a comunidade. A gente vê comunidades que são... A gente nem usa mais essas palavras, essa expressão, né? B2B, B2C. Muitas vezes dizem assim, a comunidade é só para B2C, é mais fácil, porque o consumidor está lá, a gente fica aqui, né, próximo. Mas, assim, tem um potencial enorme para B2B. A gente já teve comunidade de pintores, né? Comunidade de desenvolvedores. Então, é uma coisa que é muito interessante para eles também. E aí, a gente precisa entender que tem desafios, né? No começo de tudo. Então, por quê? Porque, basicamente, assim, eu digo que é muito mais importante a questão do mindset e da cultura, porque quem está gerenciando um projeto de comunidade vai pensar diferente, vai precisar pensar diferente, vai precisar articular dentro da empresa diferente, vai pensar em outros KPIs. Então, assim, é uma virada de chave grande. Então, eu costumo dizer o seguinte, eu acho que tem muita coisa do perfil de quem está gerenciando, se acredita nisso, porque essa liderança, ela vai levar isso para dentro da empresa. E aí ela vai conquistar. Então, eu acho que também a cultura da empresa ter um pé na inovação, em fazer diferente e, claro, mostrar resultados. Mas eu acredito que é muito mais o líder em querer, vamos dizer assim, comprar essa briga e dizer o seguinte, vou separar aqui um valor do investimento que a gente vai fazer no marketing, para a gente fazer um marketing... Não é do futuro, mas é agora, né? Então, assim, como a gente fala muito do marketing do futuro, né? Tem o livro, e no livro diz muito sobre isso. É você reservar é um dos caminhos aí que a gente vê diretores e C-level e CMOs encontrando. E tendo essa coragem de chegar para o conselho e para os donos e dizer o seguinte, esse valor aqui eu vou destinar para a gente entender o que é que a gente vai fazer. Para a gente apostar, para a gente fazer um marketing diferente. Tá? Ninguém aqui está dizendo que a gente tem que dar uma virada de chave da hora para a noite, do dia para a noite. Mas precisa. E aí, esse é coragem. Então, eu diria que assim, a minha marca faz sentido ter comunidade ou não. Acho que se ela tem pessoas e gera valor, para mim faz todo sentido. Mas eu acredito que a decisão, se eu aposto ou não em comunidade, é a liderança e a cultura da empresa. Eu topo. Então, ok. Aqui na empresa a gente consegue tentar pensar e fazer alguma coisa diferente. Ok. Então, acho que esses dois pontos, eles são os principais, porque, de fato, vai ter uma jornada que não é fácil, mas que é benéfica. E que vai ficar como ativo na empresa pelo resto da vida. Porque a comunidade, apesar dela ser da comunidade das pessoas, ela é um ativo da empresa, né? Então, ela não vai morrer do dia para a noite, só se você quiser. Então, isso fica como ativo. E aí, eu acho que é o ponto mais importante. Pegando o exemplo da comunidade do Magalu, né? Você falou, foi um projeto que foi construído em parceria com a Lefil. Como é que a Lefil pode ajudar as empresas a construir essas comunidades? Então, o primeiro ponto é a gente entender o que a gente quer, né? Quando a gente recebeu esse convite da Luiza Helena Trajano,
Primeira coisa que a gente fez, o que é que essas mulheres de negócio querem da vida? Da vida de negócios dela, claro, né? E aí a gente foi entender, já existia inclusive uma pesquisa que eles tinham feito. A gente também fez escuta, a gente leu esse material que foi bem construído. Quando não existe isso, a gente faz isso, né? Para poder a gente entender o que é valor, né? Então, assim, o que é que elas querem? O que é que a gente vai ofertar? Por que é que elas vão voltar todos os dias? Por quê? Porque não é assim, você abrir uma comunidade e, olha, eu sou linda. Poderia até ser, né? Porque Luísa Helena Trajano é um nome maravilhoso, todo mundo quer estar perto dela. Mas, assim, não faz sentido você abrir e não gerar nada para essas pessoas, né? Elas até vão acessar, mas depois elas vão embora com o passar do tempo. Então, aí a gente faz. E eu acho que o mais importante é, depois desse momento, você desenhar essa comunidade, né? E definir qual é o objetivo, qual é a relação que ela vai ter de negócio, o que é que ela pretende entregar ao negócio, que tipos de resultados, quais vão ser os rituais da comunidade, qual é o time, quem é que vai fazer parte disso, quem é que não vai fazer. Porque a comunidade é uma coisa que ela mexe com a empresa toda, não é com o marketing só. E tem algumas pessoas envolvidas. Claro, você pode começar menor, mas de uma forma ou de outra, ela é algo que a gente fala no IOU do U. Ela é a unificação da empresa como um todo. Você vai precisar de todo mundo, basicamente, né? E até uma pergunta sempre me faz: isso é o marketing, isso é do pessoal de produtos, é o pessoal de inovação? Eu digo, gente, veja, isso é do pessoal de comunidade. Se tiver 5 pessoas que topam fazer isso, e seja da área que for, a gente tá dentro. Então, para ser objetiva, a gente faz essas análises, né, de comportamento, de personas, de segmentação, para entender. A gente escolhe para quem é focada essa comunidade, a gente desenha essa comunidade, objetivo, estratégia, quem faz parte. E aí é quando a gente escolhe as plataformas, né? Qual é a infraestrutura tecnológica. O que acontece é que às vezes a gente pega a gente pensando já em comunidade, já tem a plataforma contratada e aí não dá certo. Porque primeiro você precisa saber o que você quer para depois você ter uma plataforma, né? Então, aí a gente escolhe junto a plataforma, né? Que vai ser a infra tecnológica, para poder a gente fazer tudo isso. A gente precisa ter uma liberdade, né? De código, a gente gosta muito de low code, no code, porque isso fica com a empresa, né? A Alefio saindo do projeto não é uma plataforma da Alefio, não é um SaaS, mas aquilo ali fica com a empresa. E aí a gente faz também a gestão dessa comunidade, né? Os conteúdos, os rituais, a própria moderação, análise dos KPIs, para onde essa comunidade tá indo, se ela está interagindo, se ela está engajando, se ela está virando um hábito das pessoas. A gente calcula muito o mal, né? Que é uma métrica específica, para a gente entender se essas pessoas elas estão engajadas ali, voltando, e a comunidade está virando um hábito para elas. E aí, para a gente finalizar a conversa de hoje, né, a gente percebeu que tem muitas perguntas que precisam ser respondidas antes de colocar uma comunidade no ar, digamos assim. Se você tivesse que escolher uma pergunta, qual seria a pergunta que uma empresa precisa fazer antes de iniciar um projeto de comunidade? Para que eu quero a comunidade? Porque eu acho que, às vezes, a gente escuta muita coisa de tendência. Porque na NRF só se falou de comunidade. Porque no RD Summit. Porque nos grandes eventos. E aí eu vou trazer uma comunidade aqui para mim. Certo, mas para que eu quero? Qual é Ela vai atender a que objetivo de negócio? Porque também tem isso, né? Assim, você está fazendo uma comunidade de uma marca. E você quer ela para quê? Então isso tem que estar muito claro. Porque ela tem fases, né? E inicialmente ela pode não mexer no teu ponteiro de vendas, por exemplo, né? Mas quanto tempo eu tenho para esperar isso? O que é que eu quero? Então é o que é que eu quero? Por que é que eu quero, né? Essa comunidade? Para quem é que eu quero? Então tem aquelas perguntas básicas, né? Por quê? Para quem? O que é que eu vou oferecer? Mas eu acho que a inicial seria essa. O que é que a comunidade vai ajudar a empresa a crescer, a alavancar o negócio? Obrigada, Socorro, pela participação na conversa de hoje. E para quem está ouvindo ou assistindo, a gente tem um QR Code aqui na tela para quem quer participar da nossa comunidade, né, Marketing do Futuro. Obrigada pela participação hoje, por vocês ouvirem, e até o próximo episódio.